Meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Viram? O tempo passa muito rápido. Já estamos aqui no novo sábado para mais esse estudo. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva e participe também conosco dessas reflexões. Hoje nosso estudo é muito especial. Nós vamos aqui tratar, gente, sobre a importância de nossa preparação para o sono. Tanto a ciência humana como a ciência espírita já nos sinalizam que esse momento para a alma encarnada é importantíssimo para a sua saúde mental e física também. Esse momento do sono, em que o corpo retempera suas energias e o espírito que não descansa faz a sua experiência semi-liberto do corpo físico que lhe serve de instrumento aqui na matéria. Todos nós desejamos o que, gente? Quando raiar o dia, a gente despertar feliz, com boas energias e realmente descansados. Mas eu pergunto, é sempre que acordamos assim? Não. Muitas vezes é de maneira bem diversa. E a doutrina espírita, então, nos orienta como nos prepararmos, não é? Para que essa experiência fora do corpo, que toda noite nós realizamos, seja uma experiência salutar e sadia. Vejam bem, durante o sono, o que acontece, gente? O espírito vive, não é? E aí Kardec diz assim, os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende a lugares que às vezes nem conhecemos, muito distante. Enfim, gente, é nesse momento que o espírito passa a ter sua vivência mais próxima ao mundo espiritual. E aí dizem os espíritos assim, as nossas indagações. O que acontece então nessas horas que nos fazem muitas vezes acordar cansados ou tristes ou mesmo angustiados? Isso não é uma realidade, gente. Quantas vezes a pessoa diz assim para mim, Robson, dormi a noite toda, mas estou muito cansado. Ou então, gente, acordamos com uma certa angústia que nos acompanha por todo aquele dia. Ou tristes, quantas pessoas, não é? Acordam chorando, com uma certa tristeza no coração. Por quê? O que é que acontece para que a gente acorde dessa maneira? Vamos aqui recorrer à espiritualidade. Eles dizem assim, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, vamos lá para o início de nosso estudo com essa explicação. Nós somos espírito, perispírito e matéria, nós já estudamos aqui. Durante a noite, normalmente, deixamos o corpo físico em repouso, retemperando as suas energias, e então, semi-libertos, vamos ao mundo espiritual. O que acontece, gente, é que nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos ainda imperfeitos. Então, quando deixamos o corpo físico, nós atraímos normalmente, em torno de nós, outros espíritos imperfeitos que travam conosco o relacionamento. Ou então, por nossas imperfeições, buscamos alguns sítios, alguns lugares cuja vibração não é tão boa. Então, durante o sono, gente, essa relação nossa com esses outros espíritos é muito mais viva, é muito mais intensa. Por quê? Porque não há o anteparo do corpo físico. Nós seguimos a pátria espiritual apenas com o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual.
Então, o que dizem os espíritos? A qualidade do sono está diretamente relacionada à natureza das companhias e dos lugares que frequentamos. Então veja que a natureza desses espíritos que travam contato conosco, como também dos lugares em que habitamos durante a noite, durante o nosso sono, eles são relacionados diretamente com as vibrações que nós adquirimos durante o nosso sono físico, o nosso repouso daquele momento. Aí eu fui buscar uma mensagem de Joana de Ângeles, que chama-se Na Esfera dos Sonhos. E Joana então nos socorre para que a gente compreenda por que muitas vezes sim, nós acordamos ou angustiados ou cansados, aquilo tudo que nós já falamos aqui. Diz assim Joana: o homem é sempre aquilo que armazena consciente ou inconscientemente nos complexos mecanismos da mente. Automaticamente, inconscientemente, libera-se do corpo o espírito e arroja-se aos recintos que o agradam, porque anseia e de que supõe necessitar. É isso. Nós vamos buscar fora do corpo os ambientes que nós gostamos para nós e que Joana diz que nós achamos que ainda necessitamos desses ambientes. Concomitante, em decorrência do cultivo de ideias deprimentes ou das otimistas, a alma em liberdade relativa, o momento do sono, não é? Sente-se atraída pelos locais que lhes são inacessíveis, enquanto na lucidez corpórea, e fortemente arrastada por esse anseio de realização, desloca-se do envoltório físico e visita aqueles com os quais se compraz e onde se sente ainda feliz. Disso decorrem encontros agradáveis ou desditosos, em que adquirem informes sobre ocorrências futuras, esclarecimentos valiosos ou, conforme o campo de interesse de cada qual prefira, experimenta as sensações animalizantes, frui em agonia as taças vinagrosas dos desejos inconfessáveis, continuando o comércio psíquico com entidades vulgares, perversas ou irresponsáveis, que se lhe vinculam ao pensamento, dando origem a longos e rudes processos obsessivos de curso demorado e difícil liberação. Então perceba, gente, que Joana aqui trouxe um aprofundamento para o nosso estudo. É isso. Nós somos aquilo que vibramos. E as nossas vibrações nos identificam no mundo espiritual. E aí, como diz Joana, muitas vezes, deixando o corpo físico temporariamente, nós vamos para lugares que não frequentaríamos aqui quando acordados, porque já temos um pouco do freio moral, mas muitas vezes fora do corpo, nós tratamos de dar essa liberação. E aí sim, passamos, como diz Joana, a ter comércio psíquico com entidades também doentias, que compartilham conosco muitas vezes desses desejos que não são muito confessáveis, como diz Joana, e que nos trazem teor vibratório, muitas vezes de má qualidade. Então, gente, como nós estamos semi-libertos apenas do corpo, nós transmitimos ao corpo físico, através do perispírito, essas sensações. Se estivermos bem intencionados, em bom equilíbrio, nós vamos ver mais adiante as nossas vibrações a serem transmitidas ao corpo físico, sim, são as melhores possíveis. Mas considerando que somos espíritos ainda imperfeitos, uma grande parte da humanidade, nessas experiências fora do corpo físico, transmitem ao corpo, sim, essas impressões mais doentias, mais pesadas, e é por isso que muitas vezes, quando acordamos ao raiar do dia, parece que nem dormimos, não é? Cansados,
um pouco abatidos, angustiados, ou então um pouco tensos, sem identificarmos o porquê de começarmos o dia desta maneira. Mas vamos lá. Vem uma questão muito importante que muita gente já fez. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Isso, sentimos todas essas impressões que não são boas, não é? E por que a gente não lembra do sonho? Os espíritos dizem assim: mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. É isso. Muitas vezes nós dizemos assim: meus sonhos não têm nexo nenhum. Por quê, gente? Porque lembramos de fragmento desses sonhos, que a matéria do corpo é muito grosseira em relação a nós, espíritos. Então, vocês já devem ter percebido isso. Quanto mais a gente tenta lembrar do sonho, mais ele se esvaece e vai embora. E a gente fica com aquela sensação, gostaria de lembrar e não conseguir. Exatamente por isso. É questão vibratória. O espírito muito sutil, o corpo muito grosseiro. Ah, Robson, mas tem pessoas que lembram perfeitamente dos seus sonhos. São outros mecanismos para a gente conversar em outra oportunidade. Em normal, a regra é que muitas pessoas não lembram realmente e guardam apenas as sensações do que viveram fora do corpo físico. Mas dizem os espíritos, a proposta da natureza é que tenhamos a cada noite um sono reparador, capaz de refazer as energias gastas durante o dia. Daí a importância do preparo antes de dormir. Preparo que nos deixa tranquilos ao despertarmos. E aí a segunda parte do estudo, como nós vamos mudar esse panorama, não é? Como nós vamos ter uma qualidade melhor no nosso sono e nos nossos sonhos, que são aquelas lembranças do que vivemos fora do corpo temporariamente. Uma dica importantíssima é a primeira, gente. A prece. Com a prece sintonizamos com as camadas superiores do pensamento, nos alinhamos com o nosso guia espiritual, que há sim de nos auxiliar nesse desprendimento temporário do corpo físico. Outra coisa boa, gente, uma música que seja suave, não é? Que não agite nossas vibrações. Gente, isso é científico. Pegaram certa vez alguns bebês, colocaram rock muito pesado e o sentimento deles e a reação orgânica foi muito visível nos instrumentos de medição. E depois colocaram música suave, a reação foi completamente diferente. Então nós somos, sim, sensíveis às faixas vibratórias que nos alcançam. Então, se for repousar e gostar realmente de repousar com algum som, com alguma música, bote algo que seja bastante suave, não é? Outra recomendação, entrega-te em paz ao repouso. Gente, aí Joana também nos alerta alguns aspectos, não é? Preocupações do dia a dia, algumas coisas mal resolvidas, pare e deixe para o dia seguinte. Durante a madrugada isso não vai se resolver. Então se esforce para deixar a mente o mais tranquila possível e a oração, como falamos, é um grande mecanismo para isso. Diz assim Joana, quando despertares, com essas ações, né, que são simples, mas fazem muita diferença, estarás renovado. E se retornares à pátria espiritual enquanto o corpo dorme, terás melhor condição de compreender e seguir tranquilo os novos rumos que a vida te concede. Então veja a importância espiritual, segundo Joana, para essa experiência que nós vivemos todas as noites. E na vida, gente, como é que a gente se prepara para dormir bem? Não é? Porque o preparo não são só coisas pontuais. É preciso que nós estejamos em melhores condições espirituais para dormir bem,
para sorrir mais, para nos relacionarmos com as pessoas. E aí nos socorre mais uma vez Joana de Ângeles assim. Quando, porém, se exercita nos programas renovadores e preserva os relevantes fatores da dignificação humana, sutilizam-se as suas vibrações. É isso, não é? Quando estivermos reencarnados, com o nosso programa renovador, é importantíssimo, não é? Que nós estejamos vibrando na faixa da dignificação dos valores humanos. Aí ela diz, sutilizam-se as suas vibrações, sintonizando as ondas que o erguem às esferas da paz e da esperança, onde os seres ditosos, encarregados dos labores excelentes dos homens, facultam que se mantenham diálogos, recebendo recursos terapêuticos e lições que se incorporam à individualidade indelevelmente. Gente, do jeito que na experiência extrafísica, como nós conversamos há pouco tempo, grande maioria, não é, ofere vibrações doentias, que trazem impactos ao corpo físico e à mente do espírito também, é preciso ver o que diz Joana. Sintonizando no nosso dia a dia com as esferas do bem, dignificando as nossas ações, pautando pelo respeito a nós e aos semelhantes, enfim, aproximando a nossa natureza dos bons, é isso. Quando deixarmos à noite o corpo físico, estaremos com muito mais facilidade sintonizando com os bons amigos espirituais que nos acolhem, que respondem nossas indagações, que nos auxiliam na saúde física e psíquica e também nos instruem com essas instruções que ficarão gravadas no dia seguinte em nossa mente, em nosso perispírito. Nós com certeza estaremos nos conduzindo de uma maneira muito mais harmoniosa, muito mais leve aqui na pátria física. Então ficou claro, gente, depende de nós. É preciso que a gente eleja a nossa conduta, aquilo que nós desejamos. Se você se compraz ainda em regiões inferiores, naturalmente é para lá que você se dirigirá quando no sono do corpo e no desprendimento à pátria espiritual. Mas Joana aqui nos explicou e diz assim: podes, porém, pelas ocorrências que experimentas na esfera dos sonhos, ter uma ideia do que te sucederá nos círculos da vida após o desenlace definitivo. Nós já estudamos isso aqui, não é, gente? Que quando deixamos definitivamente a matéria, nós estaremos no mundo espiritual ajustados com a frequência psíquica que nos é própria. Então, todas as noites, gente, nós já temos, digamos assim, esse preteste, não é? Essa experiência extrafísica que vai nos indicando qual será a nossa vivência quando deixarmos de vez a matéria. Então, esse é um estudo de suma importância, porque nós já vimos e repetimos o que falei lá no início. Tanto a ciência humana como a ciência espírita reconhecem sim que esse tempo de sono, de reparação para o corpo e para o espírito, é importantíssimo na sua condução na jornada material, que tem o propósito de nos aperfeiçoar, gente, material e espiritualmente. É o desenvolvimento do intelecto e o desenvolvimento espiritual. Então, espero que esse estudo tenha trazido um pouco mais de luz, de entendimento da importância do nosso preparo para dormir. Gente, se nos aborrecemos, dê um tempo. Não vá logo para o repouso, não é? Se você comeu bastante, até excedeu, relaxe, dê um tempo antes de se deitar com mais profundidade. No ambiente do seu repouso, que seja uma luz adequada, que seja um ambiente cheio de paz, de boas vibrações,
Lá faça suas orações, tá certo? E ali você estará, como dizem os Espíritos, santificando o seu ambiente. E naquele ambiente, então, você conseguirá vivenciar experiências muito positivas. Então, que Deus nos abençoe. Se gostaram do estudo, por favor, deixem o seu like. Gente, divulguem bastante para que esses estudos cheguem a outros corações. Reitero o que eu venho falando aqui. Naveguem no canal, gente. Tem muito material. Tem outros estudos falando da emancipação da alma, não é? Então não fiquem só nesse estudo. Peguem esse tema correlato, busquem no canal. Eu passei já também para muita gente uma relação dos mais de 200 estudos e com link, você clicou ali, já vai direto para o canal do YouTube e assiste. Então, são todas as facilidades, tá certo? Que Deus nos abençoe, que nos ilumine e nos permitindo, estaremos aqui no próximo sábado. Desejo a todos muita paz, muita luz e muita harmonia nessas suas experiências fora do corpo físico. Paz a todos.